Olá, sejam bem-vindos ao C2Cast, Crédito e Inovação. Neste episódio vamos abordar um tema muito legal. Qual é o papel dos FDICs na democratização do crédito no Brasil e como as tecnologias vêm influenciando as atividades desse mercado? Hoje eu tenho o prazer de receber João Peixoto Neto, sócio-diretor e fundador da Ouro Preto Investimentos, uma das maiores gestoras especializadas em fundos estruturados, como FDICs, fundos de investimentos em direitos creditórios, fundos imobiliários e fundos de participações. Graduado pela Faculdade de Direito, a Universidade de São Paulo USP, João Peixoto também é sócio da Peixoto Neto Sociedade de Advogados. Estamos diante de uma das pessoas pioneiras e que conhece muito do mercado de FDICs no Brasil. João, seja bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer muito o seu convite, o convite que nós fizemos por ter aceito, o convite. Trouxe aqui também hoje, o Cipinho, também é neto. O Cipinho é o diretor comercial da C2 Soluções Simples, está aqui comigo, dividindo os meus microfones, esse momento para fazermos esse bate-papo com o João. Obrigado, César. Obrigado, João. Prazer aí estar aqui com você hoje, viu? Prazer é meu. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora aí para todo mundo que está nos assistindo. Muito bom. João, a gente costuma brincar com o pé na porta, Já querendo saber da sua vida. Vamos lá, João, conta um pouquinho da nossa história, como você chegou até esse mercado. Sei que você é um mineiro arretado. César, eu formei em Direito, E aí tive uma trajetória, eu podia ter tido uma trajetória assim, melhor na área de Direito, Mas eu não era um cara apaixonado, nunca fui um cara apaixonado pelo Direito, Eu queria mais, tinha mais as ambições intelectuais minhas, eram filosofia, física. Então eu acabei vindo para São Paulo, Eu saí de casa muito jovem ali, 18 anos, eu vim para São Paulo pensando em fazer física na USP. Aí eu tinha um tio por afinidade aqui, não é nem tio, é casado com a prima, assim, tem aquela distância, Você sabe como é que é, mas em Minas todo mundo é parente, Então, não era bem, mas era uma pessoa que tinha me impressionado muito porque era um professor de física na USP, Aí eu vim pensando em fazer física na USP, olha só. E eu tinha um grande amigo lá, chamava Cir Pimenta, Hoje é diplomata, E faz 30 anos que eu não falo com ele, nem sei o que ele faz, daí, o que ele fez, sei que foi diplomado até na Rússia. Só que ele acabou me influenciando mais para fazer filosofia, letras, Então, só que o que aconteceu? Como eu sair de casa e vim para São Paulo, me aventurar, e tinha brigado com a família, aí eu passei o pão que o diabo amassou, Eu lembro que em 6 meses eu morei em 9 lugares de São Paulo, morei em todos os lugares de São Paulo, na Zona Leste, olha só. Em todos os lugares assim. E aí vi a dificuldade de você se virar sozinho, Passei dificuldade mesmo ali, porque meu pai ficou muito bravo lá, nem conversou comigo, ficou anos sem conversar comigo. E aí eu falei, não, vou entrar em Direito e depois eu entro em Física. Por que eu pensei em Direito? Porque Direito estava no sangue, na família, meu pai era dono de um cartório, formado em Direito, a família toda ligada ao Direito, ali, aquela coisa. Então, essa coisa do Direito, essa burocracia... Esse negócio era... E eu tinha trabalhado com 14 anos, 13 anos, tinha trabalhado no cartório, Então, eu conhecia muito processo, já tinha conhecimento, processo, como é que funcionava o judiciário e tal, porque o cartório do meu pai era um cartório no interior que ele acumulava várias funções. Era um cartório, era um tabelionato, emitia escrituras, mas também era escrivão civil. Ele cuidava de todos os processos naquela comarca, do interior, de Minas. E, então, assim, isso acabou que eu, com 14, 15 anos, eu cheguei a cuidar de processo de falência
Uau, assim, né? Que era um processo complexo, né? que era um processo complexo, porque o juiz ia decretar a falência, você tinha que mandar 1000 ofícios para tudo quanto é lugar, ele lidava com os advogados, então aquilo para mim parecia um negócio tão fácil, né? Eu falei, e aí eu passei um perrengue danado aqui em São Paulo, né? Morei no Bexiga, morei até num... me chama aquele negócio? Que você, Cortiço? Quase um cortiço, praticamente um cortiço no Bexiga ali, né? Passei apertado porque meu pai não dava um tostão, né? Minha família era uma família boa, né? De condição financeira boa. Imagina, meu pai tinha um cartório no interior. Mas, assim, simplesmente meu pai não deu um tostão. Eu já tinha trabalhado em vários... Eu sempre trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei em vários lugares até, com 18 anos já tinha uma boa experiência de trabalho. E aí eu falei, cara, eu vou fazer direito, né? E eu não conhecia muito a história. Você vê, Brasil tem um problema que ninguém conhece história nenhuma de nada, né? O brasileiro é relaxado. Então eu não conhecia muito a história da USP, da São Francisco, né? Uhum. E falei, cara, eu vou fazer direito, porque aí direito eu vou me virar. Eu sei que eu vou conseguir sobreviver. E depois eu vou fazer o que eu gosto mesmo, que é estudar, que é física e tal. E esse amigo acabou me influenciando para fazer letras e tal. Aí a USP era a única faculdade era a única universidade que você podia fazer vários cursos ao mesmo tempo, né? As outras faculdades já tinham proibido, então você só podia fazer um curso. A USP você podia entrar, fazer 2, 3, 4 cursos ao mesmo tempo, né? Então eu tive colegas que faziam... Tive colega em direito que fazia medicina durante o dia e direito à noite. Nossa, tinha muita gente que fazia FEA, né, e direito, né? Muita gente que fazia 2, 3, 4 cursos, ou abandonava um curso, ou fazia um pouquinho, né? E depois o reitor da USP, que na época eu chamava Goldenberg, ele acabou com essa mamata, essa possibilidade aí, que ele viu que era um desperdício né? A gota d'água foi que a maioria, tinha muita gente fazendo FEA, né? Faculdade de Economia, que era engenheiro. O cara fazia engenharia com o primeiro curso e FEA com o segundo curso. Isso meio que magoou o pessoal da FEA, que fizeram uma pressão para acabar com essa possibilidade, né? E a FEA tem uma história que a FEA ela foi criada lá para o pessoal que saiu da São Francisco, muito tempo depois. São Francisco é a faculdade mais antiga do Brasil, né? E eu vou te explicar um pouquinho rapidinho assim. E a FEA a gente, por ser da São Francisco, a gente tinha direito também de fazer o curso inteiro de economia, tá? Então você fazia isso muito antes mesmo do Goldenberg ter criado a possibilidade de você transformar a universidade numa verdadeira universidade. Que aí ele fez o seguinte: você podia fazer qualquer tipo de matéria em qualquer lugar, desde que aquela faculdade autorizasse, em qualquer unidade da USP, né? Aí eu lembro que a única unidade ali, que era a Faculdade de Medicina, que não disponibilizou nada, né? Então teve até, porque a medicina, o pessoal era muito, né? Mas aí, tipo, física, economia disponibilizou tudo, né? Você podia fazer um curso inteiro, você podia entrar num curso de psicologia e fazer o curso inteiro de letras, francês, por exemplo. Você podia entrar num curso de história e fazer muitas matérias até em direito, né? Mas aquelas faculdades mais tradicionais limitavam naturalmente o número de cursos que você podia fazer. Aquelas faculdades mais liberais, então dava tudo. Então, mas aí o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Foi uma sorte, porque eu imaginava assim, cara, eu já estava um tempão sem estudar ali, né? Falei, cara, não vou passar, né? Passar na USP ali. Passei bem, porque eu descobri o método de você passar. Havia um peso muito diferente que eles davam para cada matéria, né? Então, por exemplo, se você acertasse a prova inteira de história e tirasse 10 em redação, você já tinha passado. Aí eu tirei, tipo, 9 em redação, 9,5 em redação e passei nos primeiros lugares, na USP, na São Francisco. Pena que eu tô com 44 anos já, porque se eu fosse mais novo, eu ia falar, aprendi o segredo, agora eu passo na USP. Havia assim. Então, assim, você, na minha época, lá eu lembro, né, você não podia zerar, né? Você não podia zerar em matemática, né? E a prova de matemática era dificílima, né? O pessoal de matemática lá... Os engenheiros, os físicos... Faziam para ninguém passar mesmo. Para ninguém né? passar. E naquela época estava começando o curso de computação, ciência da computação, você acredita? No meu ano, que o ano que eu entrei, foi a primeira turma, não tinha ciência de computação. Você está falando de que época, João, mais ou menos? Cara, isso foi em 85, 86. 86. 85. Aí,
quando eu entrei na faculdade, o presidente do centro acadêmico era o Fernando Haddad. Olha só. E aí eu passei assim, não tinha nenhuma esperança ali de passar, porque eu achava, pô, cara, tempão que eu não estudo direito, vim lá de Minas, não fiz assim também, já não estava estudando direito lá, mas aí eu dei uma lida lá, entendi como é que era o que você tinha que passar, aí acertei 100% em história, 100% em geografia, fui bem na prova de português e uma nota espetacular em redação, pronto. Já estava nos primeiros lugares. Ô, João, mas você sempre gostou de leitura ou o teu tempo no cartório ajudou a... Não, eu sempre gostei muito de sempre leitura. Gostou? Sempre gostei muito de leitura. O meu pai é primo do Guimarães Rosa. Tá. Tá? Que legal. Eu conhecia muito o Oswaldo, que ia muito lá em casa, que era irmão do Guimarães. E aí entrei na São Francisco, né? E aí eu falei, agora próximo vestibular eu faço física, né? E fui morar no CRUSP, né? Uhum. No CRUSP, na época era Barra Pesada. Aí acabei indo morar na Casa do Estudante, né? Que a Casa do Estudante é na Avenida São João, Sim. no centro da cidade, né? Super legal, assim. Foi uma puta experiência de vida, né? Muito legal, achei muito legal sair da São Francisco. E... assim, então, e aí que eu descobri a história da São Francisco, né? Porque eu não sabia muito bem. São Francisco é a Harvard brasileira, né? É a primeira faculdade criada no Brasil. A USP foi criada 150 anos depois da São Francisco, 130 anos depois da São Francisco. Olha São Francisco só. foi criada em 1827, por Dom Pedro I, Olha que criou só. a primeira faculdade, né? As duas primeiras faculdades no Brasil foi a São Francisco, que não chamava São Francisco. Era a Faculdade de São Paulo e a Faculdade de Olinda. O decreto de Dom Pedro I criou duas faculdades. Como o Nordeste estava um pouco decadente ali, já estava naquele processo de decadência, o pessoal todo vinha, até pessoas que começavam o curso em Olinda, vinham a terminavam o curso em São Paulo. Então, se você pegar toda a República, né, todo um período antigo aí, Império, a República Velha, todo esse período, todo mundo saiu de São Francisco. São Francisco deu 17 presidentes da República. Olha que legal. E todos os presidentes estudaram lá, poetas, diplomatas, até o pessoal que montou a faculdade até de economia, você tinha... Por quê? Porque São Francisco era uma espécie de Harvard, né, inicialmente, Sim. né? Primeira faculdade criada no Brasil. Aí o pessoal que tinha dinheiro não tinha mais que mandar o cara para Lisboa, para Coimbra, né? Né? Ficava por aqui. Ficava por aqui, porque aí já, né? E foi criado tardiamente, porque na Europa Ibérica, aí, desde 1600 e pouco, já tinha faculdade, Sim. né? Nos países aí, Colômbia, nos países da Espanha, né? E o Brasil foi tudo muito tarde. O Brasil tudo muito tarde, né? Então, você vê, demorou um atraso absurdo, 1800 e pouco. Harvard mesmo é de 1600 e pouco, eu acho. Nossa, João, é muito acho. legal, porque nós Sim. viemos falar de um tema e já recebemos uma aula incrível, né, sobre universidade. Você sabe que você falou um pouco desse momento da decadência, de repente, do Nordeste, né, de forma geral, nesse começo. Eu tive uma oportunidade, mês passado, de participar de uma imersão em Fortaleza, né? Então eu visitei algumas empresas em Fortaleza, aqui no Ceará, e uma coisa que me surpreendeu muito. Então eu recebi a informação de que hoje 40% dos aprovados no ITA, eles vêm justamente de Fortaleza, né? Então o pessoal estuda muito lá, né? Sim. E tem hoje uma referência de excelência em educação, né? Isso me deixou imensamente feliz, assim, de falar, poxa, que legal, né? O Nordeste despontando, né, na educação, né? E eu pude visitar algumas empresas que desenvolvem, inclusive, sistemas, né? Metodologia de ensino, ao mesmo tempo sistemas de RPs para gestão de escolas, de universidades, empresas muito grandes hoje, localizadas lá no Ceará, né? Então isso é uma coisa muito legal de a gente presenciar hoje, né? Bem bacana mesmo. Ô, João, mas eu tava pensando aqui, né? Quando a gente hoje coloca alguma coisa na internet, a gente não sabe a dimensão onde ela vai chegar, né? Então a gente vai mandar um abraço aqui pro seu amigo Sir, né? Quem sabe em algum momento esse podcast chega até ele vai saber falar, procure o João Peixoto na Ouro Preto, porque você foi uma peça essencial, né? Para incentivar o João a sair da parte da universidade
exatas e foi para humanas, né? Então isso beneficiou a todos nós que atuamos no mercado do fomento aí. Temos que agradecer ao Cir, mandar um abraço para ele. Mas aí, complementando, aí eu fiz direito, né? Me formei em direito. Acabei entrando em letras depois aí entrei em história, aí entrei em vários. Até que acabou a possibilidade de você fazer 2 cursos, né? Entrei em vários cursos. E passei por grande escritório de advocacia, tive um ótimo relacionamento na faculdade. Se eu fosse um cara apaixonado por direito, certamente estava dando aula na faculdade, porque eu tinha um relacionamento ótimo com os professores e ao contrário do que as pessoas falam, isso é fundamental ali, né? Aliás, para você ascender em qualquer organização, você tem que ter um ótimo relacionamento com quem manda na organização, né? Então isso é a coisa que você tem que ensinar para os jovens aí, né? Sim. Não importa que seja um cara super talentoso, pode ser um cara super talentoso, mas ninguém te admite que é um também que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que se um pessoal digamos medíocre se apodera de uma organização, seja ela uma faculdade, um sindicato, uma associação, um país, né? Acaba que aquela patota ali não deixa outras pessoas entrarem, né? Sim. Então isso aí é importante o cara aprender isso desde jovem ali. Mas ali na época eu tinha um bom relacionamento, tinha excelentes professores, né? Talvez melhor do que talvez haja hoje, né? Celso Laffer, Técio Sampaio, né? Tinha professores muito bons. Gofredo, e aí eu tinha um bom relacionamento com todos ali, podia ter ficado ali, mas eu não gostava, eu não sou um cara apaixonado por direito, né? E eu não queria ficar, e eu montei o meu, eu era um cara, eu tinha sempre tive um espírito de ter o meu negócio, sabe? Porque o meu pai era um cara autônomo, meu pai foi um cara bastante empreendedor, teve muita coisa, indústria, ele montou muito negócio, tinha restaurante, agropecuária, meu avô também tinha até mina de ouro nos negócios. Olha, então, assim, todo mundo empreendia e era tudo independente, né? Então, eu tinha aquele espírito... Eu, quando fiz direito, eu tinha aquela ideia do advogado, do profissional autônomo, né? Profissional autônomo, né? Que não era mais, né? Direito já não era mais isso. Você tem grandes escritórios. Sim. Na minha época já estava fazendo essa grande revolução. Hoje você tem escritório com 2.000 advogados, 3.000 advogados. Na minha época o maior escritório era um escritório em Chicago que tinha 2.000 advogados e uma hora era o Pinheiro Neto aqui que tinha 60, 70 advogados. Então você já estava acabando aquela coisa Um amigo meu falou, eu não estou falando aqui, eu não sei 100% se é verdade, um amigo meu uma amiga minha que advoga na Alemanha, ele falou que na Alemanha é proibido você contratar, né, como advogado, como assalariado, coisa assim, outro advogado. Um advogado contratar outro advogado. Então, os escritórios são menores e são realmente profissionais, realmente mantêm a sua autonomia, são profissionais autônomos, né? Que era a lógica, né? Né? O direito é mais ou menos um negócio... Tanto é que você não existe o escritório de advocacia, na verdade, não existe, né? No sentido desse. Porque só quem pode exercer advocacia é a pessoa física, você entendeu? O escritório é só para, o sentido lógico do escritório é mais para administrar o trabalho dos advogados, né? E aí, por acaso, graças a Deus, né, apareceram alguns clientes da área de mercado de capitais. Tá? Eu já tinha tido um contato num escritório grande com o mercado de capitais. Quando eu tinha montado, porque eu montei meu escritóriozinho lá no centro da cidade, atrás da Riachuelo, ali da São Francisco, sabe? E ali com aquele espírito né? E passando, né, também, passando sufoco, né? Quase sendo despejado. Aí apareceu um pessoal que era do mercado de capitais. Né? E eu comecei a advogar para investidores do mercado de capitais. Né? E foi muito bem sucedido, em pouco tempo, né? E tinha lá uns 17, 18, comecei a advogar cada vez mais para alguns investidores. Naquela época o mercado de capitais era um mercado totalmente físico, não tinha tecnologia, não existia computação, né? Assim, e aí tudo era cautela,
tudo era físico ali, você tinha ações de qualquer empresa, era um papel que te dava uma cautela, né? Às vezes até o portador, se perdesse aquilo, perdeu. Olha só. Então, a gente não imagina, né? O pessoal tem medo do blockchain, perdeu o blockchain. Antigamente também, ações ao portador, você tinha uma cautela, se perdeu aquilo, perdeu. E isso, quem acabou com isso foi o Collor, né? Que nenhum papel, nenhum título de crédito, nenhum podia ser mais ao portador, né? Nem cheque, né? Naquela época você dava cheque ali, você não sabia. Então você ia ficar passando de mão em mão lá, você não sabia quem recebeu no final das contas. E aí eu comecei a advogar para esse pessoal. Um desses caras era o Fernando Marcilac e o Ricardo Binelli, que era da Nação, entendeu? Que depois eu continuei advogando para eles montaram a Petra, tá? Que era uma corretora. Mas pensando numa época que não existia FDIC, isso um pouco antes de 2000, né? Não tinha FDIC, né? O FDIC foi criado foi autorizado em 2001 pela CVM. 2001. 2006 foi eu diria que a década de 2000 mudou completamente o mercado de capitais no Brasil. Até a década de 2000, o mercado de capitais do Brasil se resumia a debêntures, dívida. Quando eu falo mercado de capitais, eu estou falando claro, obviamente do mercado privado, né? Você tinha títulos públicos, sempre teve, e você sempre teve esse mercado de títulos públicos, mas que também se democratizou com o Tesouro Direto. Eu até sei a história de quem criou o Tesouro Direto, né? Por influência de quem? Foi por influência do Gushken, né? Gushken, que era ministro do Lula. Ele foi nos Estados Unidos, viu que qualquer americano podia comprar títulos públicos, ele veio aqui e falou, por que a gente não vende título público, né? Depois foi criado o Tesouro Direto. Agora, assim, até lá, naquela época, o que era o mercado de capitais? As empresas emitiam debêntures, só grandes empresas tinham emitido debêntures, né? Era um negócio complexo, era uma oferta pública, não tinha nem esforços restritos, não tinha nenhuma forma de se distribuir que não fosse fazendo um prospecto gigante, uma coisa extremamente burocrática, né? Aprovada previamente pela CVM. Ou você tinha aberto o capital, também era um negócio burocrático, né? Abriu o capital também, tudo isso foi facilitado, né? Tem sido cada vez mais facilitado. Aí eu comecei a advogar para esse pessoal que acabou montando uma corretora. A gente ganhou dinheiro ali, ganharam dinheiro, montar uma corretora. E a gente continuou advogando e o mercado de capitais era ações na bolsa, né? Tinha uma certa autonomia ali em relação, não tinha também tanta fiscalização ali, tinha, mas não fala assim, a bolsa era uma associação de corretoras que nasceu muito antes da CVM, né? Muito antes da fiscalização. A fiscalização veio posteriormente, via Banco do Brasil, depois Bacen, quando foi criado o Bacen em 64, depois em 74, quando começou a ser criada a CVM. E aí chegou no momento ali, o mercado de corretagem estava acabando, porque veio o home broker, graças à tecnologia. Sim. Né? Aí você vê como é que a tecnologia ela muda tudo, né? Que está mudando aqui agora, que quando a gente vai chegar lá no FDIC, vai mudar todo o mercado de crédito, vai deixar de ser um mercado bancário, vai ser um mercado de capitais, via FDICs aí. O que aconteceu? A tecnologia, você fez um home broker, cada pessoa podia agora comprar e vender ações dentro de casa através de um sisteminha, né? Tipo um home bank, ele, né? Tipo, era o home broker, né? Quer dizer, brokeragem em casa, né? Isso acabou com as corretoras, na verdade. Acabou, porque a corretora antes, para você comprar e vender ações, você tinha que ligar para a mesa de operações da corretora, né? Aí o César ligava e falava, eu quero comprar 1 milhão em ações da Petrobras. Peraí, César, você é o cliente da corretora? Peraí, eu vou comprar para você, tá? Beleza. Aí, né? E comprava, vê se tinha dinheiro na tua conta, né? Comprava e cobrava 0,5%, 5 mil reais. Aí você fala, essa manhã, no final do dia, se você quisesse vender, fazer um day trade, né? Aí você pagava mais 5 mil reais. Então era uma fortuna, né? Você pagava muito caro a corretagem, né? Ainda mais para os investidores grandes conseguiam fazer o que a gente chamava rebate lá naquela época, né? Conseguiam, a corretagem continuava, era precificada, tinha um preço mínimo de 0,5, mas o pessoal devolvia uma parte, né? Era uma tabela, né? Tabelado ali, 0,5%. 0,5, é isso mesmo. E aí o pessoal começou a jogar o preço lá embaixo, então isso foi matando a corretagem. E aí surgiu o FDIC,
começou a surgir o FDIC e tal. E a gente viu que o FDIC era o futuro do mercado de crédito. E era o futuro do mercado de capitais também, eu entendo. O futuro do mercado de capitais. Depois veio o fundo imobiliário já existia, mas o fundo imobiliário ele tinha uma série de dificuldades, não tinha isenção, né? Tinha uma série de dificuldades. O fundo imobiliário ele começa a se destacar também no final de 2000 e pouco, quando mudou toda a legislação. Né? E veio a isenção e tudo mais, mudou a legislação. CRI e CRA só surge em 2005, né? 2005. Começa os primeiros CRI. Ô João, quando a gente fala de FDIC, né, assim, eu entrei no mercado, nesse mercado de fomento, de capitais, enfim, já com o FDIC mais recente, 12 anos para cá que eu tenho atuado nesse mercado, né? E na minha cabeça a questão do FDIC ele era muito ligado a muito cedente e muito sacado, né? Mas assim, quem que teve a ideia? Falou, puta, vamos montar um fundo de investimentos porque essa pois a história do muito cedente, muito sacado, eu conheço bem, né? Porque eu que vi, fui um dos protagonistas. O que acontece? Eu já conhecia a Factor, que eu já tinha até advogado contra a Factor. Né? Ô, João, você estava jogando contra nós, João. Eu lembro que eu fui contratado Conhecia os dois lados, né? Eu fui contratado por um industrial lá, que ele estava com uma dívida grande de Factor, porque a irmã dele criou uma empresa que forneceria uma indústria de plástico. A irmã dele criou uma indústria que fazia aquele insumo ali, né? Ele era uma indústria de peças de carros, né? Peças plásticas de carro, né? De autopeças. E a irmã dele tinha criado aquele polipropileno, sei lá o que, né? Ela industrializava aquilo. Ela reciclava e industrializava aquilo. E ela tinha emitido um punhado de duplicata fria para ele pagar. E ele pagava, legal, ele pagava, porque era a irmã dele, ele não olhava, né, com cuidado aquilo. E essas duplicatas começaram a ser trocadas numa Factory, tá? E aí quando ele viu, ele estava com uma dívida gigante numa Factory da irmã dele, né, que trocava lá a taxa de juros altíssimas e tal, e depois e aí fez um acordo lá e eu acabei advogando para ele contra a Factory, por conta disso, né? E aí eu trocou tudo mais, no final fez um acordo e tal, e ganhei até a ação, depois de contar, porque tinha umas certas fragilidades a Factor, né? A Factor ela estava dentro da lei de usura, então o cara de Factor sempre sofreu muito com isso, né? O empresário de Factor. Só que aconteceu o seguinte, quando surgiu o FDIC, e a gente estudou a securitização de crédito, a gente viu que isso aí era o futuro, já tinha acontecido 100% nos Estados Unidos. Ou seja, o crédito, você fazia o crédito e vendia o crédito no mercado de capitais. E o FDIC permitia isso, né? O CRI era um crédito que estático, e o FDIC permitia um crédito dinâmico, você ter uma carteira e ficar comprando e vendendo. O que era o FDIC? Era praticamente uma Factory. O FDIC é uma Factory turbinada, né? Foi assim até o argumento que eu fiz para vender o negócio. Aí quando estava lá no começo da corretora, a corretora já existia e tudo mais, a gente falou, cara, vamos apostar nesse negócio. O FDIC vai ser o futuro, né? A securitização de crédito não vai crescer muito, e a corretora vai ser administradora e custodiante. Quem teve essa ideia? Fernando Macilac, que era o dono teve essa ideia de coisa. E a gente tinha um cliente, que era a Pousada do Rio Quente, que nos contratou para montar um FDIC para eles, já no começo do FDIC, bem no começo do FDIC. E a gente estava montando esse FDIC, quem ia ser o custodiante ia ser até o Banco Safra, mas no final o negócio acabou não avançando, mas a gente foi bom, porque a gente discutiu muito, aprendeu muito, estudou muito, e o dono da Pousada do Rio Quente, né? O filho do dono ali na época, a Pousada do Rio Quente, metade era do pessoa chamada Francisco Ix, e outra metade era do Garcia Dalgar, dono da Algar, cara, né? Ele era o Francisco Costa Neto, o cara, ele chegou, falou, vou chamar um cara aqui que eu conheço, que já fez FDIC ali, era o Luiz Fernando Vasconcelos. Então, estava eu, Fernando Macilac, né, Ricardo Binelli e Luiz Fernando Vasconcelos fazendo um FDIC para a Pousada do Rio Quente. E numa discussão lá num bate-papo lá na piscina,
na piscina da pousada do Rio Quente, né? A gente chegou e falou, cara, o que é FDIC? FDIC é uma factoring. Só que é uma factoring só com benefício, sem os problemas da factoring, né? Qual que era o problema da factoring? Não podia captar recursos terceiros. Tinha um ar assim, de marginalidade de agiotagem, porque você podia aplicar, não estava fora do mercado financeiro. A lei Usura? A lei de usura não se aplica ao mercado financeiro. Né? Ela só se aplica, né? Se você emprestar para o teu irmão aí cobrar uma taxa maior, você vai preso. Mas se você pegar, cobrar o dobro, se o Banco do Brasil cobrar o dobro da taxa de juros que você cobrou do seu irmão, não é crime. Tá tudo certo. Tá tudo certo, porque a lei de usura não se aplica ao mercado financeiro. Isso era uma dor da FECO. A FECO, o FDIC pode captar, né? A FECO era tributada pelo lucro real, era outra dor, uma tributação pesadíssima. O FDIC nas operações não tinha. Então, o FDIC era uma espécie de factoring turbinada, né? Era um foguete, era uma Ferrari e a factoring um Fusquinha. Mas a ideia do FDIC, a lógica era a mesma, você pode comprar créditos, né? E aí, eu cheguei para o Fernando ali e falei, pô, Fernando, posso desenvolver aqui, posso fazer a documentação e fazer tudo aqui, desenvolver esse produto dentro da Petra, né? Aí ele falou, pode tocar o barco. Aí eu fiz uma parceria com ele, eu tinha uma participação, uma sociedade no produto, né? Eu não era sócio da corretora, eu tinha uma participação no produto FDIC. E aí eu fui desenvolver toda a documentação, né? E fui atrás do que eu achava que eram os primeiros clientes que a gente ia ter. Nas conversões, falei, quem vai ser o cliente desse negócio? Cara, as factories. O primeiro cliente vai ser factor, tá? Aí eu fui falar com o Luiz Lemos Leite, que era o presidente da ANFAC. Tá? E nessa época o Luiz Fernando ele tinha se distanciado, a gente acabou não seguindo, né? O Fernando, que conhecia ali, nessa época eu conheci mal o Luiz Fernando, acabou que o Luiz Fernando também seguiu uma trajetória parecida, mas a gente não estava se falando mais, a gente, né? Porque o Luiz Fernando foi seguir a vida dele separado e eu lá, o Fernando junto com a Petra, aí eu fui falar com o Luiz Lemos Leite, né? Primeiro falei com o Dorival, que é o assessor, né? Expliquei tudo, falei, cara, tá vindo um negócio aí que vai passar por cima do mercado de freio feito um trator, né? Chama FDIC. Né? O que aconteceu de fato, né? Hoje todas as grandes factories são FDICs. Sim. Né? Você tem 60 bi em FDICs, 500 FDICs, muito cedo, muito sacados. O mercado de factory mesmo... Desculpa, quanto você... 60 bi. 60 bi. Okay. 500 FDICs. 500 FDICs. Muito cedendo, muito sacados. Tá. Na sua maioria, quase totalidade, FDIC. Pessoas que antes tinham factory, né? Ou securitizadora. A securitizadora surge depois para concorrer, a securitizadora genética, que era uma forçação de barra para concorrer com o FDIC. Mas aí é outra história, não vou nem entrar muito nisso. João, e o que é legal você contando essa história é que você começou a conversa do FDIC para um setor que não era factoring. E hoje a gente vê muito esse movimento, né? Grandes empresas que não tem nada a ver com factoring. Vou chegar lá. Hoje o grande movimento é esse. Toda empresa, que a gente chama de embedded finance, né? Finanças embutidas. Toda grande empresa vai fazer FDIC. Toda grande empresa. Sem exceção. Qualquer empresa vai fazer um FDIC, né? Porque você tem benefícios ali. Sim. Se for uma empresa, porque ela vai ter... É um braço financeiro. Ela vai diminuir a dependência que ela tem. Primeiro, ou ela vai ganhar dinheiro com o FDIC, que vai fazer para ela ganhar dinheiro, né? Assim, digamos, explorando melhor seu ecossistema ali, ou ela vai fazer para ajudar a empresa, né? Ô, João, recentemente, numa conversa com alguns empresários que são donos de FDIC, enfim... Mas deixa eu só concluir um negócio. Desculpa. Aí eu fui falar com o Lemos Leite. E o Lemos Leite, aí expliquei, e aí o Lemos Leite nós fizemos um convênio com a ANFAC. Ou seja, a ANFAC, a gente, assim, as factories, e aí a gente chamou, fizemos uma... aí chegamos à conclusão que para você, naquela época, para você fazer um FDIC, você tinha que ter pelo menos 10 milhões. Tá. Né? Então só as factories que tinham 10 milhões... Aí 10 milhões de PL. De patrimônio. Certo. Aí o doutor Luiz Lemos falou que devia ter umas 50 factories. Tá. Chamou todos aí para uma palestra, a gente fez uma palestra e depois a gente continuou. E aí a gente fez ali uma divisão de trabalho ali. Eu ficava fazendo a documentação, o Fernando Macilac ficava
no comercial, certo, visitando as factories, tá? Mas quem teve o primeiro contato ali, que lançou o negócio dentro, junto com o Dr. Luiz Lemos Leite, né? Fui eu que fui lá, conversei e levei o Luiz Lemos Leite para a Petra, né? E eu fazia documentação e depois o Gilberto cuidava do back-office. Gilberto Pereira, que hoje é dono da Emera, que é uma CTVM. Sim. E aí, os dois primeiros FDIC, vocês tinham a curiosidade no mercado de factory, os dois primeiros FDIC que eu acho que realmente você pode chamar que startou esse boom de FDICs, aí saíram a SRM na mesma semana que o Luiz Fernando estava trabalhando, né? Com o Mansur lá. Estava trabalhando e ele fez. Só que a gente lançou, saiu com o empresarial, FDIC naquela mesma semana, e depois, mas aí só que a gente já tinha lá uns 30 fundos para entrar, então a gente fez um punhado de esteira. A gente já tinha uma esteira. Ficou na fila ali, né? A gente já tinha uma esteira, as maiores aí, tipo o Red, né? Sim. O Cláudio Alabama, tudo foi ali naquela esteira. E tendo o Banco Boston como custodiante. Só que, antes da gente lançar esses dois outros empresários do setor de facto tinham montado o FDIC, mas que não eram empresários só do setor de facto, né? Certo. A Leca, né? E a BRR, certo. Marcelo Katz, e a Leca, que é do Luiz Eduardo Costa Carvalho, né? Mas por que a Leca teve essa sacada e ela talvez ela e ele, os dois foram os verdadeiros pioneiros. Por que eles tiveram essa sacada? Porque a Leca tinha factory, tinha DTVM, né? Então ela mesmo fazia administração ali. Sim. Custódia. Custódia não podia ainda, custódia tinha que ser um banco, né? Não sei quem foi o banco da Leca. E BR, mesma coisa. Era o pessoal que vinha do Banco Cidade ali, né? Da Safidi ali, a família, que eu saiba, né? Então era um pessoal já ligado ao mercado de capitais, né? Um pessoal que tinha, né? A Leca tinha financeira, factory e corretora, né? Era uma corretora de valores. Então, estava atento ao que estava acontecendo. Eles lançaram e foram de forma muito discreta, não falaram nada ali, então não fizeram auê, não divulgaram e tal. Mas quem foi lá e divulgou o negócio fui eu e o Fernando Marcelac ali, foi a Petra, né? O Ricardo Mineira. Nós é que fizemos o estardalhaço e que fizemos uma parceria que levamos para o mercado de facto. O FDIC Multicedente muito sacado. Legal. Hoje, agora há pouquinho você trouxe um número, né? Acho que em novembro a Ambima tinha divulgado o mercado de fundos, né, em 500 bi, onde 10%, né, mais ou menos 50, vamos falar em 50 bi, era... já está em 600 bi. E hoje já é 600 esse número, então. Já é maior do que o fundo de ações, é o dobro do fundo imobiliário. O fundo imobiliário são 300 bi. Então, quando a gente fala em 600 bi hoje, a gente está falando de multicedente e multisacado? Não. 10% só é multicedente e multisacado. 10%, tá. Você tem fundos gigantes, tipo o segundo maior fundo é o fundo da Estônia, que é cartões, cartão de crédito, só que não é o crédito de quem deu o cartão. Quem deu o crédito para o cara ter o cartão de crédito. É o crédito do estabelecimento. Da antecipação para o estabelecimento. Ok. É o crédito que o cara antecipa na maquininha. No POS, esqueci o nome ali, quando dentro de uma estrutura, quando você... Adquirência, subadquirência? Exatamente. Que hoje era subadquirência e adquirência, que hoje mudou o nome para credenciadora, subcredenciadora. Perfeitamente. Que a Estônia é uma credenciadora, uma adquirente. Então ela você tem não só a Estônia, como como é que fala, as outras todas têm. Cielo, GetNet, Rede. GetNet GetNet eu não sei, é do Santander. É do Santander, né? A rede do Itaú, né? A rede do Itaú também não sei se tem. Mas o que acontece? Então hoje você tem um mercado gigante de FDIC para tudo quanto é lado, para qualquer operação de crédito. E isso vai se expandir muito mais. Né? Então, assim, o multicedente multisacado é um percentual disso, né? 10% disso. Você vai ter um mercado gigante de fintechs, né? Você tem todas aquelas carteiras de banco, vão vir para o FDIC. Não só FDIC,
como fundo imobiliário, fundo de renda fixa, tá? Mas a lógica é a mesma que o FDIC. Né? É um fundo comprando créditos. Sim. Né? A lógica da securitização é que está por trás de tudo. A lógica é a mesma. Você tem um FII que vai comprar um CRI ali, é por uma questão tributária. Né? Sim. Você tem um fundo de renda fixa comprando um papel, um CR, por exemplo, né? Você vai ter muito, porque os fundos de renda fixa hoje são fundos que compram papéis que dão uma rentabilidade baixa, né? Então, quer dizer, porque quase todo fundo de renda fixa, quando você fala renda fixa, você pensa em título público. Então, Sim. você já tem a rentabilidade do título público aí. Ou então são debêntures que pagam uma rentabilidade baixa, né? Mas eu acho que vai vir muito papel aí que no futuro vai ser o CR, tá? Fora que o próprio mercado de debêntures ampliou muito e outros papéis que o fundo de renda fixa vai poder comprar e aí o cara vai fazer um fundo de renda fixa mais high yield ali, que vai dar vai ter um risco maior e uma rentabilidade maior. Porque hoje quando você fala em fundo de renda fixa, você está pensando tudo high grade, né? Assim, você pensa que o risco é muito baixo, em compensação a rentabilidade é muito baixa também. Legal. Ô, João, então, recentemente conversando com alguns empresários, né, são donos de FDICs, né, então comentei um pouco sobre isso, porque nós estamos observando na C2 esse movimento, somos consultados muitas vezes para outras indústrias. Eu tenho uma indústria de papel, eu quero abrir um FDIC, eu tenho um supermercado, eu quero abrir um FDIC, eu tenho, né, para financiar a minha cadeia de fornecimento, né, enfim. É muito comum isso, né, uma questão tributária, uma questão de estratégia do business mesmo daquele empresário. E aí comentando com alguns empresários, eles falam assim, mas isso me dá um pouco de medo, né? Porque se a gente cresce demais esse negócio, daqui a pouco a tributação muda, né? Porque a receita vem... Isso aí é um risco que a gente corre, né? Tributação... Eu lembro que... Até que eu falei, o primeiro fundo lá que a gente fez ali foi empresarial, né? O Fernando Goss, que ele falava, mas isso aí, Receita Federal vai tributar, tá? Já passaram 20 anos. Você não pode pensar, a tributação sempre vai piorar, até uma hora que o povo se revolte e acabe, eu acho que o certo era você colocar um limite na Constituição, 25% de tributação, mas se você for ver a história, pelo menos do Ocidente, do mundo todo, a tributação não para de crescer, né? Principalmente do Ocidente, assim, que você... não sei como é que é em outros países, mas assim, eu acho que os países mais bem-sucedidos hoje são os que têm a menor tributação. Ninguém aguenta essa tributação elevada e destruindo tudo, né? Então, a questão não é aumentar, assim, se a gente quiser um país que dê certo, a questão não é aumentar a tributação do FDIC, é diminuir a tributação dos outros, né? Agora, o risco que a gente corre mesmo é aumentar a tributação de FDIC de tudo, porque você vê o Taxad aí, tá, meu amigo de faculdade, meu amigo mesmo, não vê onde, né? Está procurando onde aumentar, né? Se mexer, ele taxa, né? Você ficar paradinho ali fingindo de morto. Se mexer, ele taxa. Aí é triste isso, porque eu não acho que isso aí está no caminho certo. Acho que a gente não está. Só que é o seguinte, por pior que seja a tributação da empresa é absurda. A tributação de banco é absurda. Então, o que acontece? As coisas são ruins. Eu não acho que o FDIC, mesmo que piore para o FDIC vai continuar sendo mais competitivo em relação, né, às demais às alternativas, a securitizadora, a coisa. Né? Ali tem muito deputado investindo em FDIC aí, né? Então a gente está protegido. Muito senador tem. Ô, João, já que estamos falando desse tema, né, de tributação, enfim, eu sou extremamente entusiasta, né? Me considero aí um dos pioneiros na questão da nota comercial, né, como estruturação lá pela C2. Ultrapassamos esse mês a marca de R$500 milhão em emissões de notas através da nossa plataforma digital. Mais de 430 notas já emitidas, né, nesse pouco tempo que a lei, né, 1495 trouxe, né, a nota comercial. E é um instrumento que tem sido utilizado de diversas formas, né? Nós lemos aí o relatório da Ambima, divulgando que 2024 foi um ano de 31,8 bilhões em emissão de notas comerciais. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre qual a sua opinião sobre esse instrumento, como que, né, tem feito, né, lá na sua gestora, na Ouro Preto, como o pessoal tem lidado com isso.
E qual que é a sua opinião, né, especificamente sobre a nota comercial como instrumento? Não, eu acho que a nota comercial para a pessoa jurídica é o futuro, né? Assim, e para a pessoa física, CCB. O que é isso, o pessoal entender? É o Bank as a Service, né? O Credit as a Service, né? Quer dizer, você não consegue, você tem que ter alguém, aí tem um problema de legislação, né? Que a legislação brasileira fala que quem pode emprestar é a instituição financeira, né? Sim. E também tem um problema de tecnologia, né? Sim. Você tem que ter uma estrutura tecnológica para você gerar, fazer assinatura digital, aquela coisa toda. E o cara que está lidando com o crédito lá, ele precisa fazer essa formalização, né? Então, aí que surge o Credit as a Service, o Bank as a Service, né? Tudo se junta ali, né? E qual que é a função do FDIC? É captar os recursos e você tem uma transparência, uma governança melhor, né? Tem a vantagem tributária e a captação de recursos. Então, você está no mercado de capitais, está lá captando dinheiro. Tá? O FDIC é que vai dar o suporte para as operações de crédito, vai trazer o crédito, né, que você vai poder. E agora, você vai precisar dessas estruturas de Bank as a Service, de Credit as a Service, né? As estruturas tecnológicas, né? De onde vem. E aí você vai ter, para cada tipo de operação de crédito, você vai ter o melhor instrumento que vai formalizar aquela operação de crédito, né? Nota comercial para pessoa jurídica, hoje, é claro, muito melhor do que a CCB. Porque a CCB tem IOF e tudo mais, né? Nota comercial. Desde também que o pessoal cobre menos, né, do que todo o custo da CCB. Agora, a CCB, a pessoa física, não tem outro jeito, né? Então é isso, eu acho que é natural e todo mundo lá, a gente faz os arranjos, né, no FDIC, né? Você tem o cara que... Porque para você dar crédito, os dois grandes problemas do crédito, assim, por mais que você tenha tecnologia, que você tenha tudo, FDIC, o problema do crédito continua sendo o problema de, sei lá, 4.000 anos, 5.000 anos lá desde o Egito. Que é o seguinte, cara, para quem você vai dar crédito e como é que você vai receber o dinheiro de volta? Sim. Isso aí que é o negócio mais importante de tudo. Agora, o resto ali é fundamental. Você vai compondo ali um quebra-cabeça, né? Aí você precisa da fintech que vai gerar, que vai fazer assinatura digital, que vai fazer a nota comercial, né? Sim. Então você vai precisar do C2 para fazer isso. Sim. Né? Você precisa do FDIC para trazer os recursos, né? Para fazer a gestão ali do patrimônio, dos ativos, para controlar os ativos, né? Mas a questão principal é o seguinte, a sacada do cara fala assim, pô, eu consigo dar crédito para esse pessoal, consigo analisar o risco de crédito, né, do nicho, e o crédito vai ficar cada vez mais nichado, né? E sei como cobrar. Eu tenho, né, eu vou receber o dinheiro de volta. Né? Também aí entra também tecnologia de cobrança e tal, mas o mais importante é isso, é o risco de crédito. E daí que vem, e normalmente o cara que quer montar é o cara que conhece esse risco de crédito. Né? O cara que quer montar o FDIC, mesmo que seja empresa, né? Mesmo que seja aquela estrutura de embedded finance, o factor e tal, é o cara que passou. Para o cara ser um empresário de factor bem sucedido, você pode ter certeza que de cada 5, 4 quebraram. 4 ficaram no meio do caminho, perderam dinheiro. Claro, como qualquer negócio, né? Por quê? Porque o cara aprendeu a dar crédito, o cara aprendeu a analisar o risco de crédito e hoje tem cada vez mais ferramentas, mas essa é a grande questão ali. Ô João, você comentou dessa mudança e do nota comercial ser o futuro aí das operações de crédito para pessoa jurídica, e um pouco antes você comentou, né, de algumas mudanças e falou da CR. Como é que você vê, porque a gente tem discutido bastante isso, assim, a gente tem visto a questão da CR, e a sensação que a gente tem é que isso vai ser uma outra virada de chave no mercado, né? Sim. Como é que você está vendo isso? Não, a CR é outra coisa que vai bombar, né? Como o CRI está bombando, o CRA está bombando e tal. E o CRI e o CRA, eles têm aquele apelo de ser um negócio sem imposto. Então, muito do crescimento do CRI e do CRA, do fundo imobiliário, está ligado ao fato de não ter imposto, né? Isenção de imposto. Tá. Porque senão você poderia fazer aquela operação em qualquer outro. Não precisava ser num fundo imobiliário, podia ser num FDIC, qualquer coisa. Agora, o CR não tem
isenção, só que o CR abarca todo o mercado de crédito. Você pode empacotar qualquer carteira de crédito e vender para o fundo de renda fixa, que é o maior fundo. 40% do dinheiro no Brasil dos fundos de investimento está em fundo de renda fixa hoje. Né? Você pode vender. Então é um mercado gigante que dá para ser explorado. Aí vem aquele problema, o pessoal adquire confiança. E o CR é emitido por uma securitizadora regulada pela CVM. Né? Uma securitizadora que está fazendo uma oferta pública de CR que pode emitir CRI, CRA e CR. Tá? Então, hoje você tem muitas, mas atuantes mesmo, você deve ter umas 14 ou 12 que estão emitindo o mesmo papel. E você tem uma que praticamente tem 40% do mercado hoje, que é a OPE. Só que você vai ter mais, só que você tem registrado na CVM lá umas 60. Uma parte dela não está atuante, mas eu acho que o CR é o futuro mesmo de você colocar mais, vender mais crédito para o mercado de capitais, né, fazer mais operações de crédito para o mercado de capitais. É que o pessoal ainda não está sabendo fazer, não está sabendo fazer direito. Né? E por quê? Porque o CR é novo, o CR tem 1 ano e meio, 2 anos, né? Foi criado aí com o marco da securitização, não sei, né? Tem pouco tempo e por não ter esse apelo da isenção tributária. Mas uma coisa interessante, assim, você falou da nota comercial. A nota comercial simplifica o instrumento de crédito. Né? A CCB ela veio para essa finalidade, foi feito para o banco, era um negócio, foi um pedido dos bancos, né? Você criar a CCB, porque antes você tinha que fazer um contrato de mútuo complicado, de 50 páginas, aquele negócio todo, que depois era contestado na justiça, não era um título de crédito, para ser um título de crédito tem que ter 2 testemunhas, tem que ter tinha uma complicação muito grande, você tinha que entrar com uma ação ordinária de cobrança, e a CCB era um título de crédito. Então, e aí, quando o banco dava o crédito, ele pedia para o cara assinar uma nota promissória, né? Porque ele dava um mútuo, assim, falava, eu te dou emprestando aqui 50 mil reais, você vai pagar em 20 parcelas. Aí virava uma confusão, mas você me deu uma nota promissória aqui em branco, que é um absurdo, né? Mas você fala, caraca, nota promissória em branco. E que virava um título de crédito. Aí o banco chegava lá e ele preenchia a nota. Falou, eu te emprestei 50 mil, você pagou 25, você ainda está devendo 25, com juros, eu vou mandar isso aqui para o protesto, né? E isso aí o banco vivia perdendo isso na justiça, né? Porque o cara contestava, falava, cara, o banco me obrigou a assinar uma nota promissória em branco, aí ele bota o que ele quiser lá, né? Tinha juiz que falava, pô, isso é um absurdo mesmo, tal. A CCB resolveu, a lei que criou a CCB resolveu todo esse negócio. Você pode, você assina a CCB, já é um título de crédito, já pode ser protestado e pode ser protestado pelo saldo devedor. Então, a CCB resolveu todos os problemas. O cara já assinou um título de crédito, tal, entendeu? A CCB foi uma coisa para ajudar os bancos ali, numa época ainda que não tinha muita tecnologia. Tanto é que a lei que a CCB fala que a CCB é física. Né? Depois teve uma luta para fazer com a CCB, o pessoal aceitar que a CCB pode ser eletrônica. Porque a lei que criou a CCB fala que a CCB é um título de crédito físico. Então só podia ser por papel ali, assinado pelo cara fisicamente. Então assim, a CCB então, veio facilitar você formalizar o crédito, assim como a nota comercial. Veio formalizar o crédito. Então isso é um avanço. Né? Para você poder protestar, poder fazer cobrança, entrar com uma ação de execução e tudo mais. Então, eu acho que vai crescer muito. Legal. Ô, João, então, o certificado de recebível ele só pode ser emitido por uma securitizadora? O certificado de recebível só pode ser emitido por uma securitizadora que é considerada uma companhia aberta, registrada na CVM, fiscalizada pela CVM. Tá. Você deve ter lá não sei quantas, umas 60 que eu falei, você deve ter 14 atuantes aí que fizeram ofertas públicas. E o CCB você faz uma oferta pública. Quando você leva ao mercado é uma oferta pública. Aí você tem todas as regras da resolução 160 sobre como é que você tem que fazer a oferta pública, né? Sim. Porque hoje as securitizadoras que atuam no mercado, por exemplo, multicedente e multisacado, são muitas. Né? Tem mais de 1000 securitizadoras hoje no Brasil. Atuantes, né? Não só registradas, mas atuantes aí nesse mesmo modelo de multicedente e multisacado. Essas securitizadoras não podem emitir, porque ela precisa ter o registro junto à CVM. Exatamente. Na verdade, a securitizadora genérica, ela sempre tiver... O que é essa securitizadora genérica? Ela pegou o nome de securitizadora, que vinha da lei que criou a securitizadora de CRI e CRA,
Né? Ele usou. Pela primeira vez usou o nome securitizadora, popularizou o nome securitizadora, foi o Banco Central, quando ele permitiu que você criasse securitizadoras financeiras, com a única finalidade de comprar carteiras de crédito de banco. Isso na década de 90, eu acho. Tá? As securitizadoras financeiras eram para resolver um problema que os bancos tinham. Os bancos faziam carteiras de crédito e não podiam vender para terceiros. Era proibido. Aí o Banco Central deu uma... Aí não podia tirar do balanço, às vezes precisava de dinheiro, às vezes tinha uma carteira podre, uma carteira que o cara queria excluir ali. Tanto é que você vai ver que muitas securitizadoras, você vê que tem securitador chamado securitador Itaú. Certamente foi o Itaú que criou, entendeu? Você tinha securitadoras financeiras, tá? Isso aí era uma brecha lá, precisa ter investigar melhor as razões ali, né? Né? Mas eu lembro que era muito restrito, você não podia vender carteira, o banco não podia vender, então os bancos também tinham medo de vender a carteira de crédito, porque estavam indicando quem eram os clientes, porque o cara ia cobrar do cliente e o cliente ia ficar puto com o banco. Só que aí o seguinte, aí a securitizadora verdadeira, uma operação de securitização de créditos, no sentido que a palavra indica, né, que é securitizar, securities é valor mobiliário. Perfeito. Né? E você securitizar o negócio é emitir um valor mobiliário. O que é securitização? Emitir um valor mobiliário com laço numa carteira de crédito. Perfeito. Tá? Isso aí é a criação da CVM. Isso aí foi autorização pela CVM, né? Que permitiu você criar uma securitizadora de crédito. Securitizadora só para CRI e CRA. Não tinha um CR ainda. Perfeito. Só imobiliário e agrícola. Tá? Aí, um pessoal, né, que eu sei o nome de todos ali, né, que era uma advogada aqui, era um contador lá de Santa Catarina, tinha um cara de Fortaleza, já até esqueci mais ou menos o nome dos caras, mas daqui a pouco eu lembro aí, mas deixa para outro dia falar. Esse pessoal resolveu fazer a securitizadora genérica, pegou o nome da securitizadora autorizada pela CVM e para concorrer com o FDIC, porque o FDIC era caro para as factories, né, para algumas factories. Né? Então, 5 milhões abaixo. Então você tinha que ter 10, 15 milhões, e a factory às vezes não fazia operações ali muito religiosas ali, então algumas factories não queriam levar o negócio para a FDIC, algumas factories tinham medo de perder o controle para a gestora, para o FDIC e tudo mais, então tinha uma certa resistência ao cara transformar aquilo no FDIC. Né? Aí criou-se a securitizadora. Qual que era o objetivo da securitizadora? Era a factory sair do lucro real para o lucro presumido. Essa era a promessa da securitizadora. Só que era tudo errado, na minha opinião. Por quê? Porque você criou um negócio que, primeiro, que é uma SA, que se você... E aí eles começaram a captar via emissão de debêntures. Só que para você ser uma SA e emitir... Primeiro que você... E a debêntures, por que emitia debêntures? Que você tirava do lucro, diminuía do lucro, né? Também tinha essa possibilidade agora. Mas primeiro foi o lucro presumido. Só que o problema é que a Receita sempre considerou que a taxação era para o lucro real. Sim. Então, o primeiro problema foi esse. Depois veio a lei confirmando. Porque para a Receita Federal não existia securitizadora genérica. Tá? A securitizadora não passava de uma factory. O fato de você mudar o nome não muda o que você está fazendo. Né? Você tem uma padaria, vende pão, o fato de você colocar lá só um açougue não muda. Você continua vendendo pão. Então, se você compra, se você é uma factory, mudou de nome, passou a se chamar securitizadora, você não pode. Você continua fazendo a mesma coisa que você fazia, factory. Né? Igualzinho. Só que um belo dia você muda o nome, aí você sai do lucro real e passa a ser pelo lucro presumido. Olha que maravilha. Né? Você mudou o nome, né? É como se o banco chegasse e falasse assim, não sou mais um banco, eu continuo emprestando dinheiro, mas agora eu sou, sei lá, sou uma padaria, tributação é muito menor. Pô, mudou. Não tem. E isso, óbvio que a Receita viu isso aí. Né? É difícil até explicar para o juiz e tudo mais. Então até depois vieram multas em cima dos caras que fizeram. Mas os caras saíam do lucro real, lucro presumido, e jogavam lá embaixo. E depois eles começaram também a emitir debêntures, né? Aí quando veio o lucro real, emitia debênture, porque você gera uma despesa financeira e abate, tá? Só que quando você emite debêntures e você coloca outras pessoas, você está fazendo uma oferta pública de valor mobiliário. Então você tinha que fazer registro na CVM. Então havia uma série de irregularidades na operação da securitizadora, que as pessoas continuavam defendendo. E essa turma que eu te falei, essa advogada, que é Tiziane, eu lembro que é Tiziane Machado, eu conheço esse pessoal todo ali,
todo mundo ali defendendo a securitizadora genérica, né? Que hoje virou maioria, né? Virou maioria. Hoje, praticamente assim, se você for muito pequeno, você tem uma factory. Se você cresce um pouco, você monta a securitizadora, você vira securitizadora. Se você cresceu muito, você vira FDIC. A gente fala que é a trajetória, né? É a trajetória, é a trajetória. Só que a securitizadora é um negócio que estava cheio de defeitos quando os caras criaram. Primeiro que tinha que ser uma companhia aberta, registrada na CVM, que se você está fazendo debêntures e tudo mais. Segundo, que você não tinha vantagem tributária. Eles achavam que tinha, mas não tinha vantagem tributária. Porque a tua operação continua sendo uma operação de factory, né? Então, para a Receita Federal, não importa o nome que você dá para a empresa, importa o que você está fazendo, né? Você vai taxar o aço. Aí o cara fala, não, mas eu sou uma padaria, né? Pô, mas você vendeu aço aqui para mim, pô, você vendeu um lingote de aço aqui. Mas isso eu sou uma padaria, isso aí foi um pão aí, pô. Não, pão duro esse aí, hein, de morder? Pão duro. Não, você vendeu aço. Não, cara, é o produto, né? É a atividade, né? Então, eu acho que tinha ali vários defeitos que o pessoal ignorou, tá? Alguns acabaram tendo sorte, porque não sofreram nenhuma penalidade, nenhuma fiscalização, né? Outros tiveram multas altíssimas. Alguns conseguiram ganhar no CAF, né? Mas não vale para todo mundo, né? Você ganha ali, né? E outros perderam, né? Mas então foi um risco, né? E o pessoal popularizou a securitizadora genérica, não autorizada pela CVM, que, portanto, não poderia fazer oferta de CR. A securitizadora não poderia fazer oferta, não pode fazer oferta de CR. Você tem que ser uma securitizadora registrada na CVM, né? Está até na legislação lá. Mas nem poderia também fazer oferta de debêntures. E debêntures nunca foi um negócio bom para você. Debêntures não dá para você colocar uma carteira de crédito relacionada a debêntures. Porque debênture, por definição, é uma dívida que a companhia assume. É a dívida dela. E a securitização não é uma dívida da companhia. É você vender um papel segregando ali é como se fosse um patrimônio de afetação ali. Você separa aquilo da companhia, aquele patrimônio, né? E vincula aquele papel, aquele patrimônio que é uma carteira de crédito, e vincula aquela carteira de crédito ao papel, né? Tanto é que você tem securitizadoras, né? Você pega a securitizadora Vigo, a PEA e tal, são securitizadoras que têm lá capital social, sei lá, hoje pode ter aumentado, de 2 milhões, fazendo operações de bilhões e bilhões. Se fosse uma dívida securitizadora, quem é que vai comprar um papel de bilhões se a dívida é da securitizadora? Não tem. A securitizadora que tem um capital social de 2 milhões e uma receita de 3 milhões, 4 milhões, fazendo operação de bi. Não, é porque você simplesmente pegou uma carteira de recebíveis. Aquela carteira de recebíveis é a garantia de pagamento do CR, do CRI e do CRA. Isso é securitização de créditos, né? Aquele patrimônio está segregado. Tanto é que dentro da securitizadora, por normas da CVM, você tem que fazer uma conta separada para cada operação, uma auditoria separada, você tem para cada operação um agente fiduciário separado, aquele totalmente segregado, entendeu? Entendi. Isso aí não acontece com a securitizadora genérica, né? Não, A securitizadora genérica nada mais é do que uma factory travestida, né? Sim. Assim, é a cultura woke, né? É o que você acha que é, né? Tá lá, o que você acha que é? Ô, João, dentro dessa questão do CR, né, a gente vê também que tem a questão da própria indústria, né, que gerou ali a duplicata, ela poder oferecer, né? E a gente vê, igual o César falou, nós temos mais de 1.000 securitizadoras aí espalhadas. Você vê uma maturidade... Securitizadora tem 2.000. 2.000. Genéricas. E a securitizadora registrada na CVM deve ter umas 60, eu acho. Última vez que eu vi, sei lá, tem bastante tempo. Você vê uma maturidade... atuante mesmo são poucas. Você vê uma maturidade da sociedade, né, dos empresários, deles saírem um pouco dessa questão de trabalhar com a securitizadora genérica e irem direto para essas securitizadoras na CVM, ou você acha que ainda é um caminho muito longo? Eu acho que o cara que está fazendo a securitizadora genérica é a factory que ele viu um jeito de pagar menos impostos. Só isso. Tá, beleza. Se não tiver um problema com a receita, ótimo. Tá? E a CVM acabou também... A CVM, assim, ela não tem braço para fiscalizar
o mercado todo, né? Tá cheio de gente aí emitindo valor imobiliário, oferecendo, pirâmide de coisa, e a CVM não tem como fiscalizar, nem a Ambima, então acaba que você passa batido, tá? Eu conheci securitizadora que o cara tinha 5 milhões, e aí eu queria fazer um FDIC. Eu perguntei para ele, mas quanto de capital próprio você tem? Nenhum capital próprio. Eu falei, cara, como você não tem nenhum capital próprio? Mas você não falou que tem 5 milhões de ativos? Mas são debêntures que eu emiti, eu tenho 250 debenturistas. Eu falei, cara, mas como você tem 250 debenturistas? Você não tem nenhum capital próprio? Não tem nenhum capital, eu só trabalho com capital de terceiros. Cara, e isso que ele está fazendo é totalmente ilegal, porque é uma companhia aberta. Ele captou dinheiro, captou recursos, né? É uma gestora de recursos, captou recursos de terceiros, está operando com os recursos de terceiros, 100% de recursos de terceiros, e tinha até juiz ali, promotor ali. Falei, caraca, na hora que der merda, aí você está fudido. Né? E tinha até juiz, promotor ali, comprando as debêntures. E o cara só trabalhava com o dinheiro dos outros. Só que a securitizadora não era registrada como companhia aberta. Aí até pior, você tem que ser registrada como companhia aberta classe B, né? Que aqui é emissora de papéis de dívida, né? A companhia aberta classe A é aquela que vai abrir o capital, que vai oferecer equity, né? Vai oferecer participação societária. E ele não tinha nada disso. E o cara só trabalhava. Eu falei, cara, não dá para fazer o FDIC. Sem dinheiro próprio, não dá para fazer FDIC. Imagina, cara. Depois você vai... Né? Colocar 250 debenturistas dentro do fundo. E como é que você vai colocar os 250 debenturistas, que são investidor, tem investidor de varejo ali, que nem podia, o FDIC nem podia ser de investidor de varejo. Então você vê que ele está fazendo tudo errado. Mas às vezes dá certo. Se ele não quebrar, pode muito bem, todo mundo pode ficar feliz, o juiz fica feliz, ganhou dinheiro, fica feliz. Né? Agora, imagina se o cara quebra. Imagina se o cara quebra. Aí os caras vão descobrir que ele captou dinheiro de 250 pessoas, que não tem registro daquelas debêntures. Porque se você faz as debêntures e vai captar só com meia dúzia de pessoas, os sócios e tal, aí pode ser uma missão privada. Mas se você capta de 250 pessoas, é uma missão pública. Muda de figura. Né? Muda de figura, oferta pública, não tem dúvida. Agora se você fala, não, ainda isso aqui que comprou aqui fui eu, meu pai, minha irmã, são sócios da empresa, é uma missão privada. Aí você não fez esforço ali, já são sócios, são pessoas muito ligadas, dá para você se defender desse jeito, né? Agora, o cara ali para captar 250 pessoas, tinha alguém ligando lá, falando, pô, você não quer investir em debêntures aqui na minha empresa, né? Então, essa era a questão. Agora, mas eu acho que hoje, talvez, assim, tem gente que ainda acha que tem uma vantagemzinha na securitizadora tributária, né? Não sei, ali tem que ver com o contador. Aí tem um problema do Brasil também, né? Cada contador, cada cabeça de contador, uma sentença ali também, né? É maluco. E advogado também. Hoje, um pouco da nossa experiência, né, João, com securitizador, o que eu vejo bastante hoje é que o marco legal da securitização, ele tornou tudo mais claro, né? Porque ele definiu como lucro real, ele definiu as alíquotas de PIS e COFINS, 4,65, e ele definiu de forma muito clara o seguinte, o que você pode tomar como crédito. Ou seja, apenas os juros que você paga sobre debêntures. Ah, mas a conta telefone pode? Não, não pode. O salário que eu pago no funcionário pode? Não pode. A única coisa que você toma como crédito é isso. Então ficou muito claro. E aí, se você teve lucro, né? Resultado você vai pagar o normal de toda a empresa do lucro real. 15 de R, 9 de contribuição e 10 de R adicional. Então ficou tudo muito mais claro assim para a securitizadora. Não tem muito mais aquela coisa, mas pode ser lucro presumido. Não pode mais. Agora está claro, a lei está definida, né? Acho que até antes já tinha baixado uma lei assim, não sei. Acho que até antes, não sei. Antes a legislação ela dava muita margem, né, para a interpretação, porque a lei ela falava de forma muito específica, né? Lucro real, securitizadora, imobiliária, né? Aí você tem aquele problema da... Não, toda a questão, o pessoal achou que tinha uma brecha, porque é o seguinte, porque a lei falava em seguradora imobiliária agrícola. Exato. Então o pessoal achou que podia fazer um terceiro tipo que não se enquadrava nos dois primeiros e que aí poderia ser tributado pelo lucro presumido. Só que, no entender da Receita, esse terceiro tipo não existe, é a factory. Entendi. Legal. Ô, João, eu preciso te falar uma coisa. O papo é tão bom e gostoso que a hora passa rápido. Né? Verdade. Já acabou?
Uma aula aqui hoje, né? Poxa, quanto nós estamos aprendendo nesse vídeo. Exato. Quanta coisa legal. Tenho certeza que os nossos seguidores aqui vão curtir muito esse papel. Esse episódio de hoje, né, no qual o João trouxe tanta informação relevante e importante pro nosso dia a dia, e principalmente enxergando o futuro, né, mais uma vez, né, tá chegando o certificado de recebível, que pode ser algo... Eu acho que o mercado de... Até vai ter um eventozinho na Ukibara ali, né, eu vou até fazer uma apresentaçãozinha. Eu acho que o mercado de crédito vai vir forte ali para essa área do mercado de capitais, via FDIC, fundo de investimento de renda fixa, vai vir forte mesmo. E nos próximos anos, né? Então, os bancos vão dar os bancos vão... O negócio banco vai mudar completamente, né? O negócio banco antes era assim, o cara pescando dentro do seu aquário, né? Hoje o banco ele vai ter uma plataforma de investimento, porque o investidor quer ver tudo ali na plataforma de investimento. Né, tipo uma XP, um BTG, então, tipo o Ion, né, do Itaú, todo mundo vai ter plataforma de investimento, então o banco já não vai conseguir chegar para o cliente e falar, olha, você vai comprar um papel só de emissão minha, que era o passado. Isso já está mudando. E o crédito, no futuro, não vai ser dado pelos bancos. Ali. O banco, ele vai comprar crédito. Ele vai captar o dinheiro e vai investir em cotas de FDIC. Olha só. Muito legal. João, desculpa, você tem que falar. A gente está caminhando aqui para o final, então eu queria pedir, né, na verdade, para que você pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, né, aqueles que estão, a grande maioria dos nossos seguidores, enfim, que acompanham o nosso podcast, são pessoas do mercado, né, do fomento, mercado de capitais, enfim. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem. A mensagem é o seguinte, em relação às pessoas que trabalham com crédito, né? Eu acho assim, você tem uma grande oportunidade agora, porque o crédito está deixando de ser um negócio de exclusividade dos grandes bancos, né? Dos bancos, né? Quer dizer, de exclusividade dos bancos, né? O fato de ter grande banco é porque os caras foram mais competentes e ficaram os mais grandões. Mas assim, então vai ter muita oportunidade. Agora, muito risco também, né? Você sabe que o pessoal que trabalha com crédito ter uma azia é um negócio normal, né? Se tem um negócio não for, né? Cara, porque é duro, né? Crédito. Todos nós temos gastrite. Gastrite, né? Você ter gastrite, cara, porque é barra pesada, né? Crédito Então, mas o cara que já está habituado a isso, assim, vai ter muita oportunidade. E especialmente o cara do multicedente multisacado, ele tem que olhar para outra oportunidade de negócio, né? Não ficar só também ali no multicedente multisacado, porque está cada vez mais concorrido. Vai continuar crescendo, tem muita coisa ainda para tirar dos bancos e muita coisa que vai crescer, né? E tem um problema que o país também precisa entrar no eixo, né? Isso é o grande problema, que eu acho, é um dos grandes problemas também. Mas eu acho assim, vai ter muita oportunidade para quem está. Por outro lado também tem um lado ruim que vai ter muita concorrência, vai aumentar a concorrência, aumentar as oportunidades, aumenta a concorrência, óbvio. E o cara tem que olhar para o lado, para as outras oportunidades de crédito, entendeu? O cara do multicedente sacado, tem muita coisa ali, muita oportunidade de negócio. Tipo assim, vamos pensar, dar um exemplo, o iFood, né? Quando é que o cara chegou e falou, pô, vou montar um FDIC aqui, fui ter um FDIC para emprestar para os restaurantes. Tá indo super bem. Né? Pode fazer um FDIC para emprestar para os entregadores. Depois ele pode fazer um FDIC que vai emprestar para os caras que estão comprando. O cara vai ver que eu compro vinho pra caralho, eu falo, pô, esse cara aqui compra vinho bom aqui no iFood, esse cara merece um puta crédito. Né? ele consegue ver o teu... Ele consegue modelar o teu perfil, né? Ele consegue modelar o teu perfil. Né? Dos restaurantes. Tem informação dos restaurantes, faturamento dos restaurantes. Pô, o restaurante está faturando aqui 1 milhão aqui no iFood. Pô, vou dar um crédito de 100 mil pro cara ali, 50 mil, o cara tem 20 anos de mercado, você consegue puxar os dados do cara, assim, você vai querendo fazer uma modelagem de crédito. Sim. Que é o, né, então assim, que é o embedded finance de novo, mas o cara de FEC, ele tem contato, o cara de FEC tem contato com várias empresas, então ele vai ver lá, ele pode criar essas FDICs para as empresas, fazer parceria com as empresas, entrar junto com o empresário, né? Eu acho que tem uma série de oportunidade de negócio aí que o cara... Para ele não ficar só naquele negócio do desconto, da duplicata. Isso que você falou tem muito de
né, desse relacionamento, trazer para o jogo a questão do portal do fornecedor, operação de risco sacado. Risco sacado, tem uma infinidade de operações ali que você vai... Muito mais seguras, né, João? E que sai dessa concorrência que você falou que cada dia mais está aumentando. Um crédito direto do consumidor, desde que você tenha um bom relacionamento, saiba, com um cara que conhece, né? Por exemplo, a gente tem FDIC lá que o cara financia o cara que compra a moto. Mas por quê? Porque era a maior rede de concessionária de motos Honda do Brasil. Então ele conhecia, ele fala assim, quando o cara atravessa ali, eu sei se o cara vai pagar ou não. Quando o cara passa... Olha só! Incrível, hein? O cara há 30 anos vende moto. Há 30 anos o cara vende moto, então ele já sabe. Então ele montou o FDIC e ele passou a financiar as motos em vez dos bancos. Olha a venda das motos. E às vezes ganha mais na operação financeira do que na margem da moto. Mais na operação financeira. É o caso do velho da Ravan lá, ganha mais na operação financeira do que no operacional. Muito legal, hein? Né? Nossa, assim chegamos ao fim de mais um episódio do C2Cast, Crédito e Inovação. Quero agradecer imensamente ao nosso convidado, João Peixoto, por compartilhar suas experiências, estratégias, visões sobre a democratização do mercado de crédito no Brasil. Muito obrigado, João. Foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço aí. Podem contar comigo aí para as próximas. Foi um prazer, João. Foi assim, muito bacana, né? Ouvir toda a tua trajetória, desde a tua chegada até aqui em São Paulo, para como que está hoje. Parabéns, né, pela carreira aí, por todo o sucesso e toda a simplicidade que a gente viu aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, João.